Bem-vindos à TVSC aqui em São Caetano. Você está entrando no programa Enigmas, um programa onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. Tudo bem, Cris? Tudo bem, Kátia? Eu estou ótima. Eu também. Essa semana, pessoal, domingo agora, nós esperamos você aqui em São Caetano. Sim, lá no Teatro Santos Dumont, com o primeiro congresso Enigmas de Ufologia e Espiritualidade. Então, a partir das 10 horas até as 18, nós te esperamos lá, mudando aqui. Nós te esperamos lá no congresso. Vai ser um prazer. E as pessoas podem trazer 1 quilo de ração animal. E teremos lá Sônia Rinaldi. Teremos Deepak Sakara Veda. Éder Xavier. E também Maria Cepereda. E teremos Luíte, que vai cantar no nosso congresso. Exatamente, nós teremos essa parte cultural que é muito bacana. E para vocês que sempre nos assistem, nós estamos com estes palestrantes neste primeiro congresso. E outros virão com certeza, te esperamos lá. É verdade, Cátia, será um domingo inesquecível. E contamos com a sua presença. Vem, Kátia Gaia, hoje nós temos um assunto extremamente importante e que vai trazer muito esclarecimento também. Olha, esse nosso convidado, ele é um convidado muito especial, porque quando ele vem, ele traz muito conhecimento para vocês. Então, nós vamos ter a presença hoje do filósofo, instrutor de teosofia e pesquisador há mais de 25 anos em assuntos ligados à espiritualidade e aos mistérios da vida. Ele atua ministrando cursos, palestras, atendimentos na área de desenvolvimento das potencialidades humanas, a medicina natural e a longevidade saudável com base na multimilenar sabedoria iniciática das idades. Nosso convidado hoje, Fábio Rocha. Fábio, seja bem-vindo ao programa Enigmas, uma honra estar contigo. O prazer é meu estar aqui Gratidão, novamente. Fábio. Gratidão pela presença. Prazer, muito obrigado a vocês pela oportunidade. Sempre é muito bom falar de consciência, poder passar alguma... E o Fábio faz isso muito bem, viu, pessoal? Bom, eu vou começar logo perguntando, qual é a diferença da visão da morte dos espíritas e da visão iniciática? Olha, Cris, na verdade são profundas as diferenças, né? Eu digo isso porque durante 15 anos, um pouquinho mais, eu vivenciei o espiritismo, participando ativamente de processos dentro dos centros e trabalhando efetivamente nisso. Percebia que o que acontecia comigo era um pouquinho diferente do que acontecia com os demais, né? E tentei entender esse processo com o passar do tempo, né? Primeiramente, acho que é muito importante dizer que qualquer nova posição, as pessoas têm que se dar a oportunidade de acessar novas coisas. Não podemos deixar a mente fechada a conceitos, dogmas, etc. Verdade. Então, se dar a oportunidade de conhecer novas coisas, né? Esse conhecimento, a sabedoria iniciática das idades, ou Gupta Vidya, como a gente chama, é um conhecimento muito antigo, né? Ele se perde no tempo. Eu utilizo como exemplo, até nos cursos, nas palestras, etc., como se conhecimento fosse a espinha dorsal, né? Dessa espinha dorsal é que surgem as religiões. Quem traz esse conhecimento dessa espinha dorsal? A própria teosofia tem uma máxima, que é o seguinte: não há religião superior à verdade, pois a verdade é Deus. Então esse conhecimento, essa espinha dorsal, a sabedoria das idades, ela é trazida por quem? Por todos os grandes seres que passaram pela humanidade ao longo do tempo. Então, Krishna, Buda, Lao Tse, Confúcio e tantos outros, né? A partir desse conhecimento, da sabedoria iniciática das idades, trazidas por eles, é que surgem, quando eles deixam o conhecimento, os seguidores, com o grau de consciência de cada um deles, acabam interpretando esses conhecimentos trazidos por esses seres, que a gente denomina de avataras, ou a própria manifestação da lei como Deus na face da Terra, interpretam a seu modo, e isso acaba tendo um pouco de distorção ao longo do tempo, né? Com base, então, dando então início à resposta, qual a diferença que teria, então, desse conhecimento multimilenar acerca da reencarnação, etc., e do espiritismo, por exemplo? Vamos imaginar, dentro das escolas iniciáticas, a divindade é representada por um triângulo, né? A gente vê isso na maçonaria e centenas de outras linhas de pensamento, né?
A divindade é um processo que a gente chama, isso é muito conhecido no Oriente, como o processo tulcuístico, ou diluição de essência. Então nós temos a divindade, vamos imaginar como se fosse uma grande pirâmide. E é aí que está ocultamente o significado das grandes pirâmides do Egito e tantas outras, no México, etc. Ocultamente é esse o significado das pirâmides. Nós temos a divindade no topo dessa pirâmide. Ela se subdivide em 7 aspectos. Então a gente tem os 7 anjos da presença, os 7 mestres, 7 Shivaras, 7 Yanshohans, o nome que se queira dar. Então o primeiro no topo se dividiu em 7, que pode ser também Micael, Gabriel, etc. Os 7. Cada um desses 7 se subdivide em mais 7, nós temos 49. Cada um desses 49 se subdivide em mais 7, 343. E vai, essa consciência ela vai sendo diluída. Nessa grande pirâmide, diríamos assim, estão todos os seres lá, estão todos os mestres, todo mundo lá, anjos, arcanjos, Elohims, todo mundo. A base dessa pirâmide, ou seja, o mínimo de consciência possível, sim, é a humanidade. Então, qual que é a grande tarefa da humanidade? É ir galgando consciência, ir se aprimorando, de modo que consiga ir retornando à casa do Pai. Esse é o grande trabalho, né? Falando um pouco para as pessoas entenderem como é que funciona a constituição humana, quando ela está na base dessa pirâmide, né? Sim. Nós somos compostos por 7 corpos. Nós utilizamos, enquanto encarnados, 4 corpos. Todos nós temos 4 corpos em funcionamento agora aqui, né? Então, o corpo físico, carne, ossos, tudo isso. É o que ele é formado. Do que ele é formado, né? Então, o corpo físico, como a gente conhece. Nós temos um segundo corpo, que é o corpo vital, ou seja, ou o corpo etérico, um corpo energético, um corpo que mantém vivo. Se o etérico sai, o corpo não se sustém e acaba morrendo. Então, o vital que mantém o corpo físico. E como é que ele é abastecido? Por prana. Por isso as respirações do pranayama, etc. Esse é o corpo vital, que envolve e interpenetra o corpo físico. Então, sim, já é o segundo corpo. Aí nós temos um terceiro corpo, que é o corpo astral, né? O que é o corpo astral? Isso se fala muito no astral, mas o corpo astral, na verdade, é todo o corpo das emoções, dos sentimentos e dos instintos. Não tem nada de espiritual no astral. Ele é apenas um veículo para que a gente consiga, enquanto estar encarnado, poder participar ativamente da vida aí fora, né? E o quarto corpo, que é o corpo mental concreto, o corpo mental de raciocínio lógico, analítico, cartesiano. Então, essa é a constituição humana enquanto encarnados para poder transitar aí. Bom, os outros 3 corpos, esses são corpos espirituais, que é a mente abstrata, que é uma mente angélica, um corpo búdico, realmente um corpo de intuição, e corpo átmico, que é a própria percepção crística, né? E a alma, o espírito? Boa pergunta. A alma, exatamente, é aí que difere do espiritismo, né? A alma, ela é o quê? O corpo astral que eu falei agora, mais o corpo mental. São esses 2 corpos que são a verdadeira alma, né? E que quando estão encarnados, ela dentro do corpo físico, temos perfazendo esse quaternário de 4 corpos. A evolução só se dá na alma. O espírito nunca encarna, não tem um espírito encarnado. Engraçado que todo mundo confunde alma e espírito como, né, uma coisa só. Então é aí que está a grande diferença, porque, pasmem, né, as pessoas realmente não desconhecem isso, mas a alma vai morrer. A alma morre, a alma tem um tempo limitado. Eu nunca encarnei antes. Você, Cris, também nunca encarnou antes. Você, Kátia, também não. Como assim não encarnou? Então o que são essas reencarnações? Na verdade, o nosso espírito, que nas linguagens teosóficas, iniciáticas, nós chamamos de mônada. Essa mônada, ela para cada encarnação, ela cria um novo quaternário. Então ela cria um novo corpo mental, um novo corpo astral, um novo corpo vital e um novo corpo físico. Para poder estar aqui no para ter uma nova experiência. E aí está o grande detalhe, por que as pessoas não lembram da última encarnação? Porque não foi ela que encarnou. Ela, pessoal. O espírito dela, que no passado criou um outro ser ligado a ela, lógico, é uma manifestação dela no tempo, mas não é mais essa pessoa que está aqui hoje, né? As experiências, obviamente, de tudo que aconteceu no passado, criados
pela mônada ou pelo nosso espírito, essas experiências são gravadas. O que é positivo volta para o corpo causal ou mônada e fica lá. O que é negativo fica gravado no que a gente chama de átomo permanente. E esse átomo permanente, então, do ser que o meu espírito criou no passado, ele teve situações positivas e negativas. Parte desse negativo, se a mônada quiser, está em mim. Só que tem um detalhe, como o processo é setenário, principalmente agora em final de ciclo, para cada espírito, normalmente ele se subdivide em 7. Então eu, Fábio, agora eu tenho eu e mais 6 por aí. Não que seja da mesma, igual a você. Não, exatamente, não nem a mesma idade, nada disso, são experiências diferentes, né? Que estão por aí. Você, Kátia, você, Cris também. Então, não tem a relação que o espírita tem de um para um, ou seja, eu encarnei agora, eu desencarno e encarno lá, não serei mais eu. O que acontece? O nosso espírito, então, ele pega essas experiências setenárias, volta tudo para ele e ele vai colocando no tempo personalidades ao gosto dele, com base na experiência que ele quer para essa encarnação. Então, eu fui constituído no que era necessário para a tarefa que eu executo. E o plano astral, que tantos espíritas falam? Olha, Cris, então é muito importante essa tua colocação, porque o plano astral, ele é um plano do que? A gente acabou de falar, é um plano das emoções, é um plano dos sentimentos, ele é um plano dos instintos, né? O plano astral, ele não tem nada de espiritual, como eu falei, né? Então, ele tem uma total plasticidade. Quer ver? Vou dar um exemplo. A gente vê muito aparições, por exemplo, de Maria, aparições de seres especialíssimos. Efetivamente, os seres do astral, eles conseguem criar uma aparência da maneira que eles queiram. E aparece para os incautos ou para aqueles exacerbados nos seus egos, como a aparência de Jesus e fala coisas. E tanto é que teve casos no passado que determinados seres falaram para os seus discípulos tomarem tal coisa e muita gente acabou morrendo pelas coisas que tomaram. É verdade. Então esses seres, eles podem falar qualquer coisa. Não se pode absolutamente acreditar efetivamente em nada tendo como verdade no astral, porque ele é um plano transitório e, como eu falei, como ele é um plano da alma, é um plano que vai morrer no futuro. O plano astral vai chegar a um determinado momento, ele vai acabar quando a evolução da humanidade, quando o astral estiver equilibrado, deixa de existir. Então tem que se tomar muito cuidado e não ter o plano astral como um plano de verdade, né? Ou como um plano espiritual. Ou como um plano espiritual. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não tem nada de espiritual. É um plano... Por exemplo, você tem seres do astral que são, na verdade, seres que, na verdade, não existem. Você fala, como não existe? Não tem mais vida lá. O que é isso? Quando quando nós desencarnamos, com o passar do tempo, há uma dissolução dos corpos. Do mesmo modo que nós descartamos o corpo físico que ficou na Terra e depois o vital, que ele volta com o passar do tempo para o plano vital, o astral, quando ele tem o que a gente chama de segunda morte, ele morre e fica só um invólucro, só um envoltório do que foi aquele ser. Sim. E esses seres são animados por magos negros, são esses seres que aparecem em sessões espíritas e por aí vai. Fazer algum tipo de... eles trabalham muito com esse duplo etérico, né? Que também é falado. Exatamente. Mas o papo está muito bom, Kátia Gaia, mas eu vou ter que chamar um intervalo, porque você está gostando, né? Tá super legal esse assunto. Fica aí conosco, a gente volta já com o Fábio Rocha. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional.
voltamos com o programa Enigmas e queremos te convidar para conhecer o nosso site www.programaenigmas.com.br. Através do nosso site você vai acessar o canal no YouTube, Cron TV, e lá você tem um acervo de todos os nossos vídeos, desde o primeiro vídeo do programa Enigmas. Também temos do Fator Paranormal, temos Rasgando o Verbo, as participações que Cris faz com Lucimara Parisi, as minhas também em muitos locais. Então, acesse, é um prazer enorme. E eu quero dizer que nós temos um novo patrocínio aqui no nosso programa, na verdade, um apoio muito bacana, que se chama Poderosas.com. E esse apoio vocês podem conhecer através do www.poderosas.com, né, Cris? .net, né, Cris? Ah, net, desculpa, gente. Obrigada, hein, Cris? É muita informação nova. Muita informação. E dia 24 aí, né, pessoal? Domingo agora, Congresso de Ufologia, nós contamos com você. Personalidades importantes estarão lá. E eu quero começar esse segundo bloco perguntando para o Fábio uma coisa bem interessante. Fábio, como que fica então as questões das regressões de vidas passadas, que todo mundo adora, né? Olha, Kátia, na verdade, eu sei que isso vai contra muita gente que trabalha, inclusive, com isso no dia a dia, né? Mas, como eu falei, as encarnações, cada personalidade é um novo momento. Eu nunca vivi antes, nem você Cris, nem você, Kátia. Você é uma construção da tua mônada para essa encarnação. Então não tem como ter uma regressão de memória da tua vida e nem da minha vida. O que acontece? Nós temos na ponta do coração, que seria a sede do nosso espírito, que chama-se ponto bindu. Por esse ponto, e se conta nos dedos as pessoas na face da Terra que conseguem acessar esse ponto, por esse ponto você consegue ver as experiências, as encarnações, não da tua personalidade, mas tudo que foi construído pela tua mônada ao longo do tempo. Você consegue voltar e verificar isso no que a gente chama de registro acástico, que é o que está no plano causal. Essa é a verdadeira regressão, que verdadeiramente, com base sempre na teosofia, na sabedoria das idades, não tem como você acessar vidas passadas, porque o processo é completamente diferente. Já que a Kátia fez uma pergunta, eu gostaria de saber se é possível, Fábio, você que tem esse conhecimento, uma pessoa dentro de um centro espírita receber um extraterrestre ou um intraterreno. Porque isso está acontecendo atualmente. Nós gostaríamos de saber a sua opinião. A gente tem recebido muitos depoimentos sobre isso, viu? Olha, nós estamos num final de ciclo apodrecido e gasto, onde prevalece os maus costumes, prevalece a desunião, o ego, e prevalece a incerteza, a inverdade, ou seja, a mentira está aí. Né? Verdade. Quanto mais egóico for a pessoa, mais facilmente ela vai ser enganada por esses seres do astral ou do mental, que se podem passar por qualquer coisa dentro do centro espírita. Como eu falei há pouco, no que você tem a segunda morte, é descartado o corpo astral. Esse tem diversos nomes. Tem o nome de sombras. Quando a segunda morte sai, o ego tira o corpo mental do astral, ele fica aqui por enquanto só com o mental, mas fica um resquício de mental nele lá. Aqui a gente chama de sombra. Quando o ego consegue tirar totalmente o mental, a gente chama de cascão. Então esses cascões e essas sombras, que não são mais personalidade nenhuma, elas são animadas através de elementares, que é diferente de elementais. Que é diferente de elemental. Por elementares, eles criam como se fosse eles injetam esses elementares nesse cascão, que pode ser qualquer coisa, pode ter uma figura de um extraterrestre, de um intraterrestre, que na verdade nada são disso. Apenas inclusive de guias. Inclusive de guias. Pode ser que esses seres consigam fazer um formato exatamente de Jesus. Exatamente. E não tem nada a ver, porque o plano astral, ele é maiávico. E aí que fica o alerta para todos os irmãos, né? E eu digo o seguinte, não acredite no que eu estou falando, mas se dê a oportunidade de verificar, né? Um ser desse, ele consegue facilmente ter uma aparência de Jesus e aparecer para você e te falar coisas belíssimas, mas na verdade não é. Então a gente tem que ter sempre, primeiro, muita consciência, discernimento, né?
tem que pesquisar a fundo, seja um investigador da verdade, não aceite qualquer coisa. O amadurecimento consciencial e espiritual, antes de tudo, está na pesquisa, está no discernimento. Isso, falou tudo, é isso aí. Tem que ter lucidez, né? Tem que não ter acreditar lucidez. em tudo, né? E existem regras, não é? A própria incorporação, isso também é uma fantasia, né? Porque o que acontece normalmente dentro do... Porque centro espírita também está errado o nome. Tá? São centros anímicos, porque o espírito não incorpora, não encarna, a evolução é na alma. Um ponto importante para dizer, toda evolução é na alma, então a experiência tem que ser aqui para ser levado para o espírito depois. Então as questões anímicas são muito incertas e cheias de erro. Então dentro dos centros espíritas, infelizmente o que tem nesses centros então anímicos é essa presença desses cascões, dessas sombras, desses elementares que se fazem passar por qualquer ser que eles quiserem, do mais alto grau ao mais baixo, mas só que pela plasticidade você acha que é uma coisa e na verdade é outra. Está sendo enganado. Está sendo enganado. Pois é. Há um tempo de permanência padrão aqui, né, nesses planos pós-mortem? Olha, quanto mais astralizado você for, quanto mais emocional você for, e é importante dizer que no astral nós temos 7 subníveis, né? No mental também nós temos 7 subníveis, é um padrão setenário. Então dentro do astral vai do plano mais grosseiro, mais denso, onde prevalece aquilo que é de pior, que na linguagem espírita é o umbral deles. Então ali só tem o que é de pior, né? Se você na tua vida você foi uma pessoa que vibrou no dia a dia mais nessas questões mundanas, essas paixões, excesso de sensualidade, excesso daquilo que não é espiritual, você vai agregando. Vou dar até um exemplo figurativo, como se fosse tijolinhos. Então você pega, vamos usar a cor até com relação, só para facilitar, com relação a cores dos chakras. O primeiro chakra tem uma cor laranja, enfim, próximo disso. Então vamos supor que desse nível do astral mais baixo, do umbral, os tijolinhos são laranja. Do segundo nível, violeta. Terceiro nível, vermelho. Quarto nível, amarelo. Então você vai se utilizando. Se a pessoa tiver muitos tijolinhos laranjas no entorno dela, um pouco menos de quantidade do violeta, e com essas variações, quando ela vai para o astral, ela é obrigada a se livrar desses tijolinhos, quantos tijolinhos estiverem ao lado dela. E às vezes ela tem tanta matéria pesada, tanto tijolo dos níveis mais baixos, que demora muito para se desfazer. Então a permanência no astral pode durar milênios. Depende desse desapego. Depende do que você agregou de matéria densa e de sutil também. Então você vai percorrendo dentro dos 7 subníveis do astral, o tempo que demorar para ir sendo desfeitos esses tijolinhos, diríamos assim, é o tempo que você vai permanecer em cada nível. Então se você, a tua vida, você só agregou tijolos positivos dos níveis mais altos, você passa muito rápido pelos mais baixos e já vai para os planos mais altos do astral. Uma questão de escolha, né? De escolha. E as viagens astrais aí que as pessoas falam tanto? Isso é importante, estão tocando num ponto... Jamais provoquem viagem astral. A gente vê muito curso de viagem astral. Mas vocês agora já sabem o que é o astral. Você numa viagem astral provocada, você vai exatamente para o plano do seu sentimento, da sua emoção. O que você vibra? Qual que é a tua tônica? Onde está a tua sintonia de rádio? Você vibra o quê? É para lá que você vai. Então não provoque. E tem um dado importante, acho que é um ensinamento do Buda, do Siddhartha Sakyamuni Gautama, que eu acho fantástico. Guardai seus poderes psíquicos para outra vida. Então, em outras palavras, toda vez que alguma personalidade encarna, pega lá o evangelho do Buda, está lá, guardai seus poderes psíquicos para outra vida, fecha e guarda. Na outra encarnação do outro ser, ele também vai abrir esse livro e vai guardar para a próxima. Jamais desenvolva qualquer tipo de poder, que os poderes eles são naturais, conforme o teu grau de evolução. Quanto mais centrado você tiver, quanto mais equilíbrio entre mente e emoção que você tiver, tanto mais essas qualidades, essas condições passam a ser naturais em você. Dons. Como dons, né? Capacidades por esforços próprios de cada um ao longo da evolução, né? Até mesmo porque esse espírito que tem um conhecimento maior, essa mônada, ela vai agregando.
Ela vai agregando. Se ela colocou em você, porque naquela nova personalidade ela achou que aquilo era necessário. Então ela te coloca uma capacitação. É como se fosse um atributo evolutivo. Um atributo evolutivo. Então ela te coloca que vai ser bom para aquela tua experienciação. O mais interessante que você disse vale a pena, né? O importante não sou eu, e sim o espírito que me abrigou. Exatamente, exatamente. Nós não Dá somos pra nós somos pensar. nós somos um aspecto dele. Então, e você tem todas as condições que ele quis para você se desenvolver ao máximo. Não perca tempo. A encarnação, ela tem um período, a gente sabe, a vida é rápida, a vida é curta, demais, né? Então, atenta, tem que estar com atenção o tempo todo para não perder tempo. O que você diria para os nossos internautas, telespectadores também, né? Desse momento, desse final de ciclo? O que fazer para dar um upgrade evolucional? Olha, Cris, verdadeiramente, a gente até discorreu um pouco durante o programa. As pessoas têm que estar muito atentas a buscar o máximo de equilíbrio possível e não perder tempo com bobagem. Durante a vida, a gente tem que buscar o conhecimento e nos ocuparmos no dia a dia de tudo aquilo que você saiba que vai poder usar num pós-mortem, para jogar para a eternidade. Então a gente vê que as pessoas perdendo tempo com futebol, perdendo tempo com moda, perdendo tempo com televisão, com programas às vezes banais. Busque consciência, não perca tempo. A gente não sabe se vai estar vivo daqui 2 minutos. Então não perca tempo. Só a televisão, se ligar, pegue programas que sejam educativos, leituras, tem muita leitura boa, pegue aquilo que vai te agregar consciência, busque meditação, busque equilíbrio, porque como a evolução se dá na alma, agora, é o único lugar para conseguir evoluir, porque se não evolui nada sequer no plano astral. As pessoas pensam que evolui no plano astral, aquela história de universidade no astral, etc. Aquilo existe, sim, mas você só pode utilizar daquilo quando você está vivo. Quando você está morto, você não pode mais. A tua ligação com o teu corpo astral, aquela história do cordão, é aquilo que praticamente é a tua senha de ingresso nos locais no astral. Se você tiver com aquilo, você pode entrar. Se você tiver sem o cordão, você não tem mais a permissão para entrar. Então, por quê? Porque não adianta você pegar um conhecimento na universidade do astral quando você está morto, porque como você só evolui encarnado, você não pode encarnar para testar o que você aprendeu lá. Então não é permitido. Para quem está vivo, sim. Se você tiver oportunidade, você pega um conhecimento lá, traz para cá e usa no dia a dia, no embate do dia a dia na face da Terra. Então a evolução é aqui e agora, é atenção o tempo todo. Bem, contato do Fábio para palestras, cursos, Fábio Rocha 137@gmail.com. Você vai ter um curso, você gostaria de divulgar? Nós temos um workshop que vai ter, está sendo definida a data para o meio do mês que vem, porque é algo que é importante também como parte da conscientização. Se nós temos os 4 corpos, nós temos que ter também a consciência do corpo físico como um todo. Nós temos a obrigação de zelar pela sede da evolução, nesse momento que é o corpo físico como sede para a nossa alma. Então tem uma série, hoje em dia a gente percebe que o momento, por conta do fim de ciclo, a alimentação está toda desregrada, tem uma série de coisas aí que atrapalham até o teu próprio condicionamento mental e emocional. Por exemplo, o consumo de carne pode afetar no astral, etc. Então, nós vamos ter um workshop que vai ser definido a data agora para o próximo mês, falando na Anima Espaço Terapêutico. Perfeito, em Santo André. Santo André. Pertinho daqui, né, Cátia? É isso mesmo, Fábio Rocha 137@gmail.com. Bom, pessoal, o programa é maravilhoso, mas infelizmente estamos no final dele. E convidamos você, novamente, dia 24 de julho, agora domingo, das 10 às 18 horas, no Teatro Santos Dumont, aqui em São Caetano. E fica a dica, esse programa vale muito a pena você rever. Então nós temos as reprises durante a semana, tá bom? Então, muito obrigada. Gratidão, Fábio. Obrigado a vocês pela oportunidade. Até o próximo. Volte, por favor. Até o próximo Enigmas, pessoal. Com certeza. Obrigado. Muito